Graça e paz, querido, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Voz do Altar. Hoje nós vamos estar abordando uma temática que eu considero bem atual, né? E importante, principalmente para aqueles que têm uma chamada de Deus, mas não sabem como discernir isso, né? Entender esse mistério. E hoje nós estamos aqui com um podcast Voz do Altar. Nós vamos estar aí abordando, né, uma série com o tema A Chamada de Deus. E cada podcast nós vamos estar abordando aí três blocos, onde nós vamos estar explorando tema específico, aonde vai trazer todo um esclarecimento, né, desse mistério aí voltado à chamada de Deus. Quando Deus chama o homem, chama a mulher para cumprirmos uma missão. Então, cada episódio nós vamos mergulhar numa experiência bíblica, pessoais, que vai nos ajudar a entender o que significa ser chamado e como responder com fé essa chamada na presença de Deus. E está comigo aqui nessa participação, eu considero uma participação muito especial, está comigo nesse momento uma pastora muito abençoada, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, que tem experiência, né? Já serve a Deus há muito tempo, cumpre esse chamado e ela, melhor, né? Ela vai explicar isso para a gente, vai trazer uma compreensão aonde o tema é ouvindo a voz de Deus no meio do ruído. O tema aqui é muito abrangente, né, pastora? É sacerdote, juiz e profeta. Então, Eli estava habilitado para orientar Samuel para essas três funções que futuramente, posteriormente, o Senhor iria levantar Samuel. A minha preocupação nos tempos de hoje é justamente que alguns têm sido pastores de si mesmos, mestres de si mesmos, discipuladores de si mesmos, sem ser habilitado no mundo espiritual. Aí é que está o perigo. Porque uma vez que a pessoa não foi habilitada no mundo espiritual, pode ocorrer com essas pessoas o que ocorreu com aqueles moços que foram expulsar o demônio, que o demônio deu uma surra e eles voltaram sem roupas, voltaram nus, envergonhados, porque o que o inimigo falou para eles foi: eu conheço Paulo, eu bem sei quem é Jesus, e vocês quem são? Ou seja, eles não tinham referência, não eram habilitados no mundo espiritual. E o perigo hoje em dia está nisso, do eu acho, eu penso, eu quero que seja dessa forma, mas no mundo espiritual não foi habilitado. Então, acaba que essas pessoas são envergonhadas a nível espiritual. Às vezes padroniza na sua mente que Deus falou com elas e Deus não falou, executam tarefas espirituais que não foram habilitados, e aí vem a frustração, e aí acaba se esfriando espiritualmente e vai para o mundo, fica confuso, fica turbado. Então, a importância de Samuel estar no lugar certo, com a pessoa certa, e ter a orientação certa, porque aquela pessoa que orientou foi habilitada no mundo espiritual para tal função. Então, assim, a minha preocupação nesses tempos de hoje é essa. Muita gente está ouvindo a voz do seu eu, achando que é Deus falando. Muita gente está ouvindo a voz de outrens que não tem, não foi habilitado para ser cobertura espiritual sobre aquela pessoa, e aquela pessoa está caminhando, achando que está servindo a Deus, achando que está ouvindo a Deus e não está ouvindo. Por quê? Porque não foi orientado ou não quis ouvir a orientação, tem essa questão também, e não foi habilitado no mundo espiritual e não tem discernimento para saber que foi verdadeiramente Deus e não tem a preocupação de fazer prova para saber se foi Deus. Então, a minha preocupação é justamente essa, nesse tempo que nós estamos vivendo. Você, querido, que está aí agora acompanhando o nosso podcast através do Spotify,
através do YouTube, né, no nosso canal Altar da Oração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. E você também pode fazer parte do nosso grupo VIP, que é esse grupo VIP aí, pastor. O que é esse grupo? É uma modernidade que o senhor está inventando? Não, é para facilitar os nossos assinantes, porque nem todos os países têm a possibilidade de você ser um assinante. E quem é esses assinantes? Aqueles que apoiam o nosso podcast, que nos ajuda, que nos motiva, né? A gente está fazendo conteúdos como esse para abençoar vidas, edificar vidas e que o nome do Senhor seja glorificado. O grupo VIP é onde ali você recebe a oração do Bispo Ângelo, onde você ali recebe ministrações e recebe os conteúdos em primeira mão. É uma forma de te honrar por você ter esse coração aí generoso e abençoador e ter nos abençoado através desse projeto. Agora, para a gente finalizarmos aqui o tema A Chamada de Deus, que é a nossa série a chamada de Deus. Mas nós estamos aqui hoje, né, ouvindo a voz de Deus no meio do ruído. Então, para a gente resumir, pastora, para a gente resumir, ouvindo a voz de Deus no meio do ruído, vamos só resumir, né? Resumir. Então, a primeira pergunta foi: em um mundo barulhento, cheio de voz, que compete pela nossa atenção, como discernir a voz de Deus. Então, a pastora já citou aí, vamos aprender com Samuel, né, que mesmo jovem, aprendeu a ouvir a voz de Deus, né, através do sacerdote Eli. Então, pastora, nos dá um resumo de uma forma geral, diante de tudo que você já falou, para que os nossos ouvintes já comecem a entender esse mistério aí da chamada de Deus. Amém. Então, Samuel, o que me chama a atenção na vida de Samuel é que a Bíblia diz que ele crescia em graça e as pessoas observavam o comportamento, de Samuel. Como é que eu sei que Deus está me chamando? Como é que eu sei para que Deus está me chamando? Então, Samuel ele foi aprendendo, né, as tarefas. A Bíblia diz que a primeira tarefa dele era manter as lâmpadas acesas do templo. Em contrapartida, ele viu o mau exemplo dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, né? Que quando a gente vai estudar a palavra, a gente vai ver que eles davam mau exemplo, eles pegavam as mulheres ali na tenda, eles metiam um garfo e pegavam a melhor parte ao invés de dar a melhor parte para o Senhor. Então, mesmo Samuel, vendo o mau comportamento dos filhos do seu mestre, ele se manteve fiel ao Senhor. Ou seja, nesse tempo de barulhos, nesse tempo de influências, né, de várias influências que a gente tem aí pelas redes sociais, e a questão também da gente estar do lado de pessoas que não dão bom exemplo, isso não quer dizer que eu tenha que andar da forma como eles andam, de fazer as mesmas coisas que eles fazem, de entrar no modismo, né? De entrar mas é tradição fazer isso. Ontem a gente foi ao mercado rapidinho e meu filho encontrou um colega dele, ele falou assim: Olha, eu estou lá na festa, vai na festa de Negrais, todo ano é tradição, eu tô lá. E aí a minha filha falou assim: mas para a gente agora, para a gente não cabe essas tradições, porque nós somos servos de Deus. E aquilo me chamou a atenção, eles dois conversando e rindo. Ou seja, o mundo tem as tradições, o mundo oferece várias, né, várias opções. Eu vejo as influências, né, das redes sociais, mas isso não significa que porque eles fazem, eu vou fazer, não significa que porque é moda, porque é tradição, eu tenho que me encaixar naquela tradição, naquela moda. Eu escolho viver o centro da vontade de Deus, eu escolho viver o chamado, eu escolho optar pela melhor parte que é estar na presença do Senhor. Então, é uma coisa que me chama a atenção em Samuel, que mesmo ele vendo o mau exemplo dos filhos do seu mestre, que ele poderia imitar, afinal de contas ele era mais novo, ele poderia imitar, ele poderia seguir, né? Seguir a vibe, seguir aí o bonde, mas ele prefere, ele escolhe, aleluia, se manter íntegro, fiel e sincero diante do Senhor. E aí, o que que ele recebe de recompensa? Ele recebe de recompensa que todo mundo, todo o povo vê, né? Que o povo, a Bíblia diz que ele era agradável aos olhos do povo. O povo vê o comportamento de Samuel. E o que que ele recebe de recompensa? Ele recebe três ministérios, que é sacerdote, juiz e profeta. Três ministérios.
E qual é a recompensa dos filhos de Eli? Morrem na guerra. Morrem. Porque não adianta, volto a falar novamente, não adianta achar que está fazendo a obra de Deus sem estar sendo, sem ser habilitado e sem estar da forma como o Senhor quer. Tanto que Deus chama a atenção de Eli por intermédio de Samuel. A primeira revelação que Deus dá para Samuel é dizendo qual é a sentença para a casa de Eli, porque Eli estava sendo omisso ao pecado dos seus filhos, e aquilo desagradou a Deus. Então, houve consequência para Eli, como o mestre, que ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre, e quando recebe justamente a notícia de que os seus filhos morreram na guerra, né? Tanto que a nora de Eli, naquele momento, justamente no momento que ele cai da cadeira e morre, ela para, ela dá a luz ao filho e ela coloca o nome de Icabô, que significa a glória que se foi. Então, assim, em contrapartida, para quem foi fiel, para quem não andou segundo os padrões do mundo, qual é a recompensa? Sacerdote, juiz e profeta. E ele foi um dos maiores profetas que Israel já viu, né? Foi um dos maiores profetas que Israel já viu. Então, assim, resumo de tudo isso, o íntegro, se mantenha fiel, aguarde o seu tempo, porque Samuel poderia também reivindicar ao seu mestre: os seus filhos não estão fazendo nada, os seus filhos estão fazendo tudo errado, eu estou aqui sendo fiel. Não, ele aguardou o tempo, ele aguardou o tempo certo, ele não quis se auto afirmar, ele não quis se autopromover, ele se manteve íntegro e fiel e sensível à voz de Deus, esperou o tempo certo sendo orientado, mesmo o mestre não tendo a visão aberta, mesmo o mestre sendo omisso ao pecado dos filhos, ele se manteve fiel, submisso à liderança e teve a recompensa dele por parte de Deus. Então, peça a Deus discernimento, ouça os conselhos da sua liderança, não ouça a voz do que o mundo está dizendo, não seja influenciado por essas influências de rede social, que você nem tem acesso, você não tem contato direto, amém? Mas se mantenha fiel ao Senhor, porque o que Deus tem para a tua vida certamente é bem maior, além daquilo que você ouviu, além daquilo que os teus olhos viu, além daquilo que você pensou no seu coração. São as coisas que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. É isso aí, queridos. Olha, acabamos de ouvindo a voz de Deus no meio do ruído. Nós temos aqui a honra de ter a participação da pastora Guta Miranda, pastora vice-presidente do Ministério Poder da Palavra, mais conhecido como a IADEMP, uma mulher que tem muitas experiências e tem respaldo, porque, como a gente costuma falar em nosso meio, né, tem estrada, experiência para compartilhar, nos orientar, nos dar o conselho preciso e necessário para a gente discernir aí a voz de Deus, quando Deus está nos chamando para o ministério, para esta obra grande que Deus tem na minha vida e na sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Voz do Altar. Não fica de fora dos nossos conteúdos. Nós tá sempre, toda semana, compartilhando aí no YouTube, no nosso canal Altar da Oração, e você também acompanha através do Spotify, lá no Voz do Altar. Você é só colocar lá no campo de pesquisa Voz do Altar e você vai estar tendo esse conteúdo aí para a sua edificação, para o seu crescimento e o seu conhecimento, né, e aperfeiçoamento aí na sua vida cristã.